Bem-vindos de novo ao BAT 101. Este é o último vídeo da unidade 2. Neste vídeo estudaremos um pouco do substantivo hebraico. O que é um substantivo? Um substantivo é qualquer palavra que designa seres ou coisas. Em outras palavras, pode ser um nome de uma pessoa, pode ser o nome de um objeto ou até o nome de uma ideia ou um pensamento. Isto é um substantivo. Substantivos, tanto no português quanto no hebraico, têm um gênero. Veremos mais tarde que os gêneros possíveis no português e no hebraico são masculino e feminino. Algumas línguas, como por exemplo o grego, têm também o gênero neutro. Agora, gênero não é a mesma coisa que sexo. Por exemplo, nós dizemos o lápis. Então, lápis é um substantivo de gênero masculino. Isso não quer dizer que o lápis tem alguma qualidade do sexo masculino. Dizemos também a borracha. Isto não quer dizer que a borracha tem alguma qualidade do sexo feminino. Somente é o gênero da palavra. Também, tanto o português quanto o hebraico têm um número para o substantivo. Esta é a qualidade do substantivo que determina a quantidade. Quer dizer, no português, por exemplo, nós temos ou o substantivo singular ou o substantivo plural. Vamos então ver como distinguir o gênero. No português, nós distinguimos dois gêneros, o masculino e o feminino. Normalmente associamos a terminação O com o gênero masculino. Por exemplo, a palavra masculino, a palavra gênero está no gênero masculino. Normalmente também associamos a terminação A com o gênero feminino. Então, por exemplo, a palavra égua termina com a letra A e designa um substantivo feminino. Mas é claro que existem exceções. Por exemplo, dizemos o poeta ou dizemos a bênção. Está vendo aqui? O poeta. Poeta é uma palavra é um substantivo com gênero masculino, mas que termina com a letra A. Bênção é um substantivo que termina com a letra O, com a vogal O, mas que é uma palavra feminina, um substantivo feminino. Dizemos também a árvore e o sacerdote. Os dois terminam com a vogal E, e mesmo assim tem dois gêneros distintos. Então, normalmente, associamos a terminação O com o gênero masculino e a terminação A com o gênero feminino. Mas existem exceções no português. Vamos ver também que no hebraico é o mesmo. Existem dois gêneros, o masculino e o feminino. No hebraico, nós temos uma palavra que normalmente tem a raiz de 3 letras. Lembre-se que eu disse isso antes. Normalmente a palavra hebraica tem 3 letras. Se uma palavra não tem uma terminação, ela é do gênero masculino. Se a palavra tem a terminação ut, de shurek com tav, ou hirekiot e tav, ou segol e tav, ou patar e tav, ou kametz e re, nós podemos associar essas terminações com o gênero feminino. Deixa eu mostrar um exemplo. A palavra sus. Aprendemos esta palavra no vídeo anterior. A palavra sus é a palavra para cavalo. Sus. Esta palavra, como não tem nenhuma terminação, não tem nenhuma dessas terminações aqui, é do gênero masculino, o cavalo. Sus. Já quando nós adicionamos o kametz re, que é a terminação feminina mais comum, esta palavra sus se torna sussá, que significa égua. Então, sus, sem essa terminação aqui, é cavalo. Com a terminação a, que vimos aqui, a palavra se torna égua. Então, embora existam essas 5 possíveis terminações para o gênero feminino, a mais comum é o kametz re. Contudo, existem algumas palavras femininas irregulares no hebraico. Eu vou mostrar uma lista das mais comuns. A palavra, por exemplo, eretz. Eretz, que significa terra, nós vimos isso anteriormente, não tem nenhuma terminação, contudo é uma palavra feminina. A palavra ir, para cidade,
também é uma palavra feminina, sem uma terminação, mas continua sendo uma palavra feminina. A palavra even, também uma palavra feminina, sem uma daquelas 5 terminações que nós vimos. A palavra yad, de mão, também feminina, mas sem a terminação. A palavra cherev, para espada, também é feminina. Hatzer, que nós vimos também, pátio ou átrio, é uma palavra feminina. A palavra em também é irregular. A palavra para mãe é fácil, feminino, claro, mas não tem uma terminação comum das palavras femininas. Note que a maioria delas também é feminina no português, menos a palavra pátio ou pátio, né? Mas dizemos a terra, a cidade, a pedra, a mão, a espada, a mãe. Da mesma forma, essas palavras todas aqui são femininas, mas irregulares no hebraico. Memorize essas 7 palavras e que elas são palavras femininas e irregulares no hebraico. Essas 7 palavras são as palavras femininas irregulares que acontecem com maior frequência em todo o Antigo Testamento. Então memorize-as. Vamos distinguir o número então. No português, de novo, nós temos 2 números, ou singular ou plural. E associamos uma palavra sem terminação com o singular. Por exemplo, palavra. Palavra é singular. Já a terminação S nós associamos com o plural. Então, uma palavra é singular, 2 palavras é plural. Existem poucas exceções no português. Palavras que terminam, por exemplo, em X. A fênix, dizemos as fênix. Ou o tórax, dizemos os tórax. Não dizemos os tóraxes. Só as fênix ou os tórax. E também alguns números, por exemplo, o 2 ou os 2. Nós não dizemos os doises. A mesma coisa com a palavra 3. O 3 ou os 3. Ou 6. O 3 ou os 6. Agora, no hebraico, quando nós vamos distinguir o número, a primeira coisa que nós vemos é que existem 3 números: o singular, o dual e o plural. Em outras palavras, existe uma terminação para o singular, palavras no singular, para palavras no dual, isto é, 2 coisas, e para palavras no plural. Nós não distinguimos do dual e do plural no português, mas no hebraico sim se distingue entre o dual e o plural. Nós já vimos as terminações singulares, certo? Como, por exemplo, a palavra sus. Uma palavra sem terminação, como a palavra sus, é masculina e singular. Uma palavra com a terminação kamethe é singular feminina. Vamos ver então a terminação do plural masculino. Essa terminação é a terminação im, hirak yod e mem sofit. Não é hirak yod e tav. Lembrem-se que hirak yod e tav é a terminação final para o singular feminino. Aqui está então susim, tá certo? Susim. Susim é cavalos. Cavalos. A terminação hirak yod e mem sofit. Agora, a palavra quando termina com ot, que é rolim vav, e tav, esta é uma terminação do feminino, do plural feminino. Então, a palavra susot, com rolim vav aqui, e o tav no final aqui, susot significa éguas. Éguas. Esta é a terminação plural feminina. Agora, a terminação dual é ayim. Então, se eu escrever, por exemplo, susayim, vou escrever aqui, patar, tá bom? Susayim, com patar, yod, hirak e mem sofit, a palavra significa 2 cavalos.
Eu não pude escrever isso, mas existe um acento aqui. Nós pronunciamos a terminação dual com um acento na penúltima sílaba. Em vez de falar susayim, falamos susayim. Tá certo? Esta é a terminação do dual masculino. Então, se eu quero dizer 2 cavalos, em vez de falar o número 2 aqui e falar susim, eu falo susayim, que significa 2 cavalos. A terminação do dual feminino é a mesma. Então, susayim, na verdade, pode significar 2 éguas ou 2 cavalos. Mas, se você quiser ser mais específico, nós também podemos escrever susatayim. Esta é uma terminação única do dual feminino, susatayim. Vou escrever um pouco fora da cena aqui, susatayim. Tá bom? De novo, o acento está na penúltima sílaba. Susatayim. Certo? Então, estas são as terminações para o plural masculino, o plural feminino, o dual masculino e o dual que também é o dual feminino, e o dual feminino tem uma outra terminação também, é o atayim. Lembre-se de que no dual o acento está sempre na penúltima sílaba, ayim e susatayim. Vamos ver então alguns plurais irregulares. O primeiro plural irregular é yom. Lembre-se, esta palavra é a palavra para dia. O plural de yom, em vez de ser yomim, é yamim, dias. Yom, yamim. O plural de ben, para filhos, em vez de ser benim, é banim. O tseri muda para um kametz. E também o plural de ish, de homens, vira anashim. Este é completamente irregular, não é somente uma vogal que muda, como no caso de yom para yamim, que muda de rolemvav para kametz, e de ben para banim, que muda de tseri para kametz, mas a palavra toda muda. Em vez de ish, muda para anashim. Outra palavra também, av. Av significa pai, é o gênero masculino. Avot, com o rolemvav tav. Nós pensaríamos que o rolemvav tav indica que este substantivo é plural feminino. Mas na verdade não. Na verdade é plural masculino mesmo com essa terminação. A palavra shana, palavra para ano, em vez de virar shanahim, vira só shanim. A próxima palavra é ir. Ir. Aqui o hirak muda para um kametz. Desculpa, o hirak yod muda para um kametz. E nós temos arim. Em vez de ir, vira arim. A próxima palavra é bat, palavra para filha. Bat, que vira banot. Olha só que o tav muda para um nun. Agora notem aqui a semelhança entre banot e banim. A raiz é a mesma. É o bet nun, tá certo? Bet nun, aqui de novo. A única coisa que muda, na verdade, é o final. Então, tanto banot quanto banim tem a mesma raiz, a única coisa que muda é a terminação. Essa terminação do feminino plural e essa terminação do masculino plural. Próxima palavra é isha, palavra para mulher. Notem também a semelhança entre anashim e nashim. Homens, mulheres. Próxima palavra é eretz. Eretz muda para aratzot. Estas letras aqui, o segol, os dois segóis, mudam para um hatef patach e um patach. E a palavra de eretz muda para aratzot. Estes são os plurais irregulares. Existem 9, e estes também são os que aparecem com maior frequência em todo o Antigo Testamento. Esta lista aqui te ajudará bastante no futuro. Memorize também os duais irregulares. Por exemplo, shamayim, para céus, e
mayim, para água. Nós traduzimos estas palavras não como dois céus ou duas águas, mas somente como céus ou águas, ou somente água, no singular. Depende, no português nós podemos traduzir cada uma dessas palavras como singular ou plural, dependendo do contexto. Não precisamos traduzir essas palavras como duais, mesmo que elas tenham uma terminação dual. E existe também, por último, Mitzrayim. Mitzrayim é a palavra para Egito, e também como Mayim e Shamayim, não precisamos traduzir Mitzrayim como dois Egitos. É somente um Egito, só existe um Egito. Então, tanto Shamayim, Mayim e Mitzrayim têm uma terminação dual, mas é traduzida no singular ou no plural, dependendo do contexto. São essas, então, as terminações dos substantivos com gênero e número. Só mais uma revisão aqui, então, para vocês. No singular, o feminino tem 5 terminações possíveis, tá certo? A, com kamet he, que é a mais frequente. At, patar tav. Et, segol tav. Hirakiod tav it. Ou ut. Shurek tav. Estas são as terminações do gênero feminino no singular. Aqui, ot é a terminação para o feminino plural. E aqui, im é a terminação para o masculino no plural. As terminações duais são ayim, tanto no masculino quanto no feminino, e atayim, com esse acento aqui. Este acento, na verdade, deveria estar aqui e aqui também. Desculpa. Mas eu disponibilizarei esta lista com as correções aqui dos acentos no Moodle, em formato de PDF. E é isso aí. Terminamos então a unidade 2. Espero ver vocês na unidade 3.